Ninguém na região imaginava que aquela fazenda pacata, perdida entre serras silenciosas do interior de Minas Gerais, escondia uma verdade tão sombria que atravessaria décadas. Antes mesmo de qualquer rumor de assombração, antes até da reputação de maldição que ela ganharia, um acontecimento terrível marcou o solo daquela terra. E é por isso que, já no começo desta história, preciso revelar o fato mais importante de todos. Um casal foi brutalmente assassinado ali, de forma tão cruel que nem mesmo os moradores mais rudes da região conseguiram esquecer, e os espíritos deles nunca foram embora. Essa revelação é o eixo de tudo que você vai ouvir agora, porque foi justamente essa violência que transformou a fazenda em um redemoinho de vozes, sombras e presenças que nunca descansam. Aproveite e inscreva-se no canal e curta o vídeo, porque isso ajuda demais a manter esse tipo de história viva por aqui. Agora respire fundo, porque daqui em diante o clima só se aprofunda. Os antigos moradores daquela fazenda eram Anastácia Petros e seu marido, Ricardo, um casal pacato que vivia da criação de gado e da venda de queijos e leite na região. Eles eram conhecidos pela simplicidade e pelo jeito honesto, mas também pelo hábito reservado de guardar economias em casa, já que confiavam pouco em bancos. Esse detalhe, por menor que parecesse, foi o estupim da tragédia. Numa noite abafada, enquanto uma ventania pesada fazia as janelas tremerem, um grupo de criminosos chegou à fazenda. Vieram sorrateiros, sem dar chance de defesa. A casa foi invadida, os gritos abafados e o horror tomou conta de tudo. O que fizeram com o casal foi descrito em sussurros por anos. Reviraram a casa inteira em busca de dinheiro, mataram o gado por pura maldade, destruíram a propriedade como se quisessem arrancar dela qualquer vestígio de paz. Mas a brutalidade maior foi com Ricardo, que teve a cabeça arrancada pelos bandidos, ficando caída no chão de terra batida, os olhos congelados numa expressão de espanto. Sobre Anastácia nunca houve certeza. Uns diziam que ela fora morta antes dos criminosos incendiarem parte do quintal. Outros afirmavam que ela teria sido lançada ainda viva na fogueira, que naquela noite queimou mais alto que de costume. E é esse mistério, a dúvida sobre terem sido queimados vivos, que alimenta, até hoje, o tormento que paira sobre o lugar. Por causa disso, ninguém queria morar naquela fazenda. Anos se passaram antes que alguém ousasse comprá-la. Foi então que um casal decidiu tentar mudar de vida. José e Gorete, com seus 3 filhos, o menino Pedro, a menina Clara e o caçula Lucas, além da sogra, Rosa, e do sogro, Adalberto. Eles buscavam sossego, oportunidade e contato com a natureza. A fazenda era bonita, grande, e por um preço surpreendentemente baixo. Era o recomeço ideal, pelo menos parecia ser. Na primeira semana, tudo foi perfeito. Os dias tranquilos, o cheiro de café coado na varanda, os meninos correndo livres pelo terreiro, Clara encantada com as borboletas, Pedro fascinado com o riacho e Lucas explorando os cantos antigos do celeiro, curioso demais para ter medo. José vivia repetindo que finalmente haviam encontrado seu lugar no mundo, e Gorete sorria com a ideia de construir uma nova vida longe da correria da cidade. Mas ao 7º dia, tudo mudou. Começou de maneira quase imperceptível. Clara acordou chorando, dizendo que tinha visto um velhinho triste andando perto da porta do quarto. Ninguém acreditou, acharam que era imaginação. Depois, Pedro jurou que tinha visto um homem sem chapéu perto do curral, parado e imóvel como um tronco seco, mas quando ele piscou, o homem desapareceu. Lucas disse que vira, no celeiro, uma figura encurvada mexendo nos arreios, embora nada ali tivesse sido tocado. Mais tarde, Rosa reclamou de ouvir barulhos de passos arrastados no corredor, mesmo quando todos estavam na sala. José tentou racionalizar. Disse que era vento, sombra de árvore, barulho de bicho. Mas quanto mais tentava explicar, mais estranhezas surgiam. Portas batiam sozinhas, mesmo trancadas. Objetos mudavam de lugar. A noite trazia um silêncio estranho, pesado, como se o ar se tornasse mais denso. E então vieram os sons, primeiro gemidos distantes, depois gritos. Gritos tão vivos que parecia que alguém estava sendo machucado ali mesmo, naquele instante, dentro da casa. Certa madrugada, Gorete acordou com uma sensação terrível. Alguém chorava perto de sua cama, um choro rouco, carregado de dor. Quando levantou a lamparina, o quarto estava vazio, mas o choro não parava, apenas se afastava lentamente, como se a voz estivesse indo para o corredor. Ela tremia tanto que mal conseguia falar. A família inteira começou a perceber que não estava sozinha na casa. Vultos atravessavam o quintal. Sussurros ecoavam atrás das portas. E em algumas noites o cheiro de fumaça surgia do nada, mesmo quando não havia fogo aceso. O ponto final de toda a tentativa de ignorar aconteceu quando a fogueira foi acesa. Como a fazenda era muito escura à noite,
Adalberto decidiu montar uma fogueira grande no terreiro para clarear. Mas o fogo revelou muito mais do que iluminou. As chamas subiam de um jeito estranho, formando silhuetas humanas. As labaredas ganhavam formatos de rostos queimados, e atrás do fogo, sombras começavam a aparecer. Foi ali que todos viram claramente, não por um segundo, não por imaginação, os dois idosos que haviam morrido ali. Ricardo sem cabeça, a chama moldando a ausência num vazio aterrador. Anastácia com o corpo retorcido, como se ainda estivesse sendo consumida pelo fogo. Ninguém dormiu naquela noite. José decidiu que precisavam sair dali. A família concordou sem pensar. Mas antes de vender a propriedade, um fazendeiro vizinho surgiu, explicando que aquilo que eles estavam vivendo não era delírio. Ele contou tudo o que havia acontecido no passado, desde a invasão até os possíveis incêndios. E concluiu dizendo que aqueles espíritos estavam perdidos, repetindo eternamente sua morte, chamando por ajuda, e que, se eles quisessem ter paz, precisavam procurar alguém que pudesse conduzir aquelas almas. Foi então que indicaram o Centro Espírita Senhor dos Pobres, o mais próximo dali. Sem ter alternativa, José e Gorete começaram a frequentar o local, buscando orientação, tremendo de medo, tentando encontrar uma forma de libertar aquelas vozes que não paravam de gritar. A cada dia, a fazenda se tornava mais viva. Ou mais morta. Se você conhece alguém que costuma assistir os vídeos e ainda não é inscrito, verifica lá no canal se você está inscrito. Muita gente assiste e perde as notificações. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E conte aqui abaixo se já sentiu algo parecido ou se conhece outra fazenda com fama de maldição. Comentários ajudam a espalhar relatos e a fortalecer quem pesquisa essas histórias. Com o passar dos dias, a tensão dentro da fazenda se adensava como uma névoa pesada que nenhum vento era capaz de dispersar. A família inteira começou a sentir que, em vez de estarem vivendo naquele lugar, era o lugar que vivia dentro deles, como se cada parede respirasse, como se cada sombra tivesse olhos e cada ruído fosse intenção. A paz que tinham sentido na primeira semana se transformou numa lembrança distante, quase irreal, como se jamais tivesse existido. José e Gorete tentavam manter a calma pelos filhos, mas todas as noites eram um novo teste de sanidade. Uma porta batia sozinha, uma cadeira rangia, passos ecoavam no corredor mesmo quando todos estavam juntos na cozinha, e a sensação de que alguém observava cada gesto se tornava insuportável. Miguel, sempre sensível ao que não podia ser explicado, começou a ter sonhos perturbadores. Ele acordava sentado na cama, sem fôlego, dizendo que tinha visto um fogo enorme, e dentro desse fogo os rostos dos velhinhos apareciam derretidos, como se a chama estivesse moldando e desfazendo a carne deles ao mesmo tempo. Pedro, que antes zombava de qualquer coisa que não fosse material, passou a caminhar assustado durante o dia e evitava, a qualquer custo, ficar sozinho quando o sol começava a baixar. Clara, a mais nova, começou a falar com alguém que ela dizia nunca estar vendo, apenas ouvindo. Às vezes, ela parava no meio do quintal, inclinava a cabeça e murmurava: "Ele tá pedindo ajuda, mas a voz dele tá cheia de dor, muita dor." Gorete tentava se convencer de que aquilo era apenas fruto do estresse, de uma adaptação difícil, mas no fundo ela sabia que não era. As coisas que via, mesmo quando tentava se recusar a admitir, eram reais demais, pesadas demais, profundas demais. Numa noite particularmente silenciosa, ela acordou com a sensação de que alguém a observava do canto do quarto. Quando abriu os olhos, viu uma figura parada ali, um homem sem cabeça, com a camisa toda rasgada e a pele escura como cinza. O corpo se movia, respirava, e parecia tentar falar, mesmo que sem boca. Gorete soltou um grito sufocado, e a figura simplesmente desapareceu, deixando no ar um cheiro de carne queimada, tão forte que ela quase vomitou. Depois daquela noite, José percebeu que já não dava mais para negar. Se eles continuassem fingindo que nada estava acontecendo, a própria fazenda iria consumi-los, um por um. Foi então que lembraram das palavras do velho fazendeiro, que havia dito que a violência ocorrida ali tinha deixado marcas profundas, e que talvez apenas ajuda espiritual pudesse aliviar aquele sofrimento. José e Gorete decidiram procurar o Centro Espírita Senhor dos Pobres, que ficava a alguns quilômetros dali. A estrada até o centro parecia mais longa do que realmente era, como se o caminho se esticasse. À medida que se aproximavam, o ar ficava menos pesado, e José sentiu pela primeira vez em semanas que conseguia respirar sem aquele aperto no peito. No centro, foram recebidos por Dona Zilda, uma senhora de voz calma e presença firme. Ela ouviu tudo sem interromper, sem reagir exageradamente, como se já esperasse histórias assim. Quando eles terminaram, ela disse apenas: "Vocês não estão lidando com uma simples aparição. Há dor acumulada, há desespero. Os espíritos que estão lá não aceitaram a morte que tiveram.
Alguns nem sabem que morreram. Outros sabem demais. Ela explicou que não era apenas uma questão de expulsar entidades. Era preciso entender o que elas queriam, qual ferida estava aberta, e por que se manifestavam com tanta força justamente agora. Enquanto isso, na fazenda, os 3 filhos ficaram sob os cuidados dos avós. Mas nem isso os protegeu totalmente. Adalberto, o sogro, insistia que nada iria acontecer enquanto ele estivesse ali, pois já tinha visto muita coisa na vida e não tinha medo de nada. Mas naquela noite, ele quase perdeu a fé em suas próprias palavras. Sentado à beira da fogueira que acendera para espantar o frio, ele viu as chamas começarem a se contorcer de um jeito estranho, como se fossem puxadas de dentro para fora. A fogueira estalou, crepitou, expandiu-se numa labareda alta, e então Adalberto viu, claramente, sem qualquer margem para dúvida, 2 corpos dentro do fogo. Eram os velhos, Anastácia e Ricardo, com os rostos queimados, mas ainda reconhecíveis. Os olhos dele se moveram, fixando-se nos dele, e as bocas se abriram como se estivessem tentando gritar alguma coisa. O pavor o paralisou, ele não tinha forças nem para levantar. O fogo tremulava e os corpos pareciam se aproximar, como se a chama respirasse junto com eles. Clara, que estava dentro da casa, começou a chorar de repente, dizendo que estava ouvindo: a dor deles é quente, tá queimando ainda. Gorete tinha razão. Não eram simples assombrações. Era uma dor viva, uma dor que continuava ardendo além da morte. Algo terrível tinha acontecido ali, muito pior do que o que a história local dizia. E essa verdade, que ainda não havia sido revelada por completo, parecia estar tentando emergir das cinzas, puxando-os para dentro dela. Quando José e Gorete voltaram da reunião no centro espírita, não tiveram tempo nem de respirar. Todos estavam em choque com o que tinha ocorrido. Dona Zilda havia lhes dado algumas instruções, mas nada os prepararia para o que estava prestes a acontecer. A fazenda parecia ter despertado completamente, como se agora ela mesma exigisse que a verdade fosse exposta, que o silêncio fosse quebrado, que os mortos finalmente fossem ouvidos. E diante de tudo isso, uma coisa ficou clara para eles: não havia mais como fugir. A fazenda não iria deixá-los ir embora até que algo fosse resolvido. A sensação era de que o próprio solo, o próprio ar, a própria luz daquela terra os prendia, como mãos invisíveis agarradas a seus tornozelos. E mesmo aqueles que estavam apenas ouvindo a história começavam a perceber que esse tipo de energia não se contamina apenas pela presença, ela se espalha também pela atenção. Quanto mais a gente olha para a escuridão, mais a escuridão olha de volta. E falando nisso, se você que está acompanhando essa história já teve algum arrepio ou sentiu aquela sensação estranha de estar sendo observado, comenta aqui embaixo o que mais te impressionou até agora. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com alguém que gosta de relatos pesados, porque tem muita gente por aí que curte histórias assim, mas nunca encontra as mais intensas. Já já eu continuo. Naquela madrugada, logo após José e Gorete retornarem com as orientações do Centro Espírita Senhor dos Pobres, algo mudou no ar da fazenda. Era como se a atmosfera estivesse mais densa, mais carregada, e cada canto da casa sussurrasse uma verdade que insistia em ser revelada. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era tão forte que até o silêncio parecia vivo. Nem os grilos cantavam. Nem o vento se movia. Era como se a natureza inteira estivesse segurando o fôlego. Dona Rosa, que sempre buscava manter a calma por causa dos netos, percebeu que as paredes da casa estavam geladas, como se viessem de um porão úmido, e não de uma casa aquecida por fogão a lenha. Ela passou a mão pela madeira e sentiu como se algo respirasse do outro lado. Adalberto, ainda abalado com a visão dos corpos queimados na fogueira, não teve coragem de se afastar da família. Ele carregava nos olhos um medo que nunca havia mostrado antes, nem mesmo nos piores momentos de sua vida. É como se a fazenda tivesse arrancado de dentro dele um medo ancestral, o tipo de pavor que não encontra nome. Enquanto todos tentavam se acalmar, Clara olhava fixamente para a porta da cozinha, como se enxergasse alguém parado ali. Miguel, suando frio, repetia baixinho que eles estavam vindo, que o fogo estava acordando de novo, como se tivesse certeza de que algo estava prestes a se repetir. Pedro, tentando parecer forte, caminhava de um lado para o outro, mas seus passos estavam trêmulos, e as mãos suavam tanto que ele precisava esfregá-las na calça a todo instante. Por volta das 2 da manhã, a luz da lamparina vacilou e apagou sozinha. O breu que tomou conta da sala parecia espesso, quase palpável. E então veio o primeiro som, um arrastar de passos no terreiro, lento, fundo, como se algo pesado fosse empurrado pelo chão. José pegou a lanterna, mas quando a acendeu, a luz piscou várias vezes, projetando sombras distorcidas pelas paredes. A sensação era de que a casa estava sendo invadida, mas não por pessoas vivas.
Foi então que, do lado de fora, um estalo ecoou alto, como madeira se abrindo. A porta da frente começou a render, mesmo trancada. A família inteira recuou, mas a porta não se abriu. Em vez disso, a chama da vela que Gorete havia acendido no centro da mesa se levantou, esticando-se como se fosse puxada para cima por dedos invisíveis, ganhando altura, torcendo-se no ar. E dentro dessa chama, a forma dos dois idosos começou a surgir de novo, mas desta vez era mais nítida, mais sólida, mais presente. Anastácia tinha o corpo enegrecido como carvão, e Ricardo estava sem cabeça, mas mesmo sem cabeça ele se movia como se enxergasse exatamente tudo ao redor. A chama tremulante projetava o contorno dos dois na parede, e então algo aconteceu que fez o sangue de todos gelar. A sombra de Ricardo, mesmo sem ter cabeça no corpo real, tinha um rosto projetado na parede, um rosto torturado, queimado, gritando algo que ninguém conseguia entender. A sombra gritava. A sombra chorava. E seus olhos, mesmo sendo apenas escuridão, pareciam pedir desesperadamente por socorro. Clara, tremendo, sussurrou: eles estão dizendo que não foi como falaram, não foi só roubo, não foi só morte, queimaram eles vivos porque queriam saber onde estava o resto do dinheiro, eles gritavam demais, e os bandidos queriam silêncio. Uma verdade terrível caiu sobre todos naquela hora. Os velhos não haviam morrido apenas por violência. Eles tinham sido torturados. E o fogo que aparecia nas visões não era simbólico. Era real. Era o mesmo fogo que agora parecia querer engolir a família inteira, como se quisesse repetir a cena original, como se os espíritos presos naquela dor insistissem em reviver o pior momento de suas vidas porque jamais tinham conseguido partir dali. A fazenda inteira começou a render, como se algo a rasgasse por dentro. As janelas batiam sozinhas. O telhado estalava. Um lamento profundo ecoava pelas paredes, um som que parecia vir debaixo da terra, como se as próprias raízes das árvores estivessem chorando. José tentou lembrar das instruções de Dona Zilda: não correr, não gritar, não xingar os espíritos, não tentar expulsá-los pela força. Ele segurou firme a mão de Gorete e disse: eles precisam ser ouvidos. E foi ali, naquela sala tremendo, que algo inesperado aconteceu. Uma terceira figura emergiu entre as sombras, mas não era um dos velhos. Também não era um espírito de bandido. Era algo mais difuso, mais disforme, mais escuro. Uma massa de sombra, com braços finos e compridos demais, movendo-se como fumaça viva. Miguel começou a chorar de desespero, dizendo que aquilo não era humano, que aquilo não era um espírito, que era algo que se alimentava da dor dos mortos e dos vivos. Algo que tinha crescido naquela fazenda por causa do sangue derramado e da crueldade cometida. José percebeu que esse ser sombrio era a maior ameaça de todas, porque ele parecia controlar os demais, como se alimentasse da energia dos espíritos perdidos. Era ele que mantinha os velhos presos ali, repetindo a morte deles em ciclos intermináveis. Era ele que fazia os gritos ecoarem. Era ele que manipulava as visões, que distorcia o fogo, que se entranhava nas sombras. Quando a sombra se aproximou, o ar ficou tão gelado que a respiração de todos começou a sair em vapor. O ser ergueu uma das mãos longas e apontou para Clara, que caiu de joelhos, chorando e dizendo que a dor estava entrando nela. Gorete correu para abraçá-la, mas sentiu como se estivesse abraçando um bloco de gelo. José, desesperado, começou a recitar em voz trêmula a oração que Dona Zilda havia ensinado. Não era uma oração comum, era um apelo direto para que os espíritos fossem encaminhados, para que a verdade fosse revelada, para que a justiça do plano espiritual agisse onde a justiça humana falhou. No instante em que ele terminou a última frase, a casa inteira tremeu como um trovão. A sombra gritou, não com voz humana, mas com um ruído que parecia ferro arranhando pedra. O fogo da vela explodiu para cima. As janelas se abriram ao mesmo tempo. E os velhos, agora mais claros, mais presentes, mais conscientes, olharam para a família com uma expressão que misturava gratidão e tristeza. A sombra foi puxada para trás, sugada como poeira para dentro de um redemoinho invisível. As chamas diminuíram. As sombras desapareceram. Então, por um segundo, a fazenda ficou completamente silenciosa. Um silêncio tão pleno que parecia quase sagrado. Aos poucos, o peso no ar foi sumindo. A vela voltou ao tamanho normal. As paredes pararam de tremer. E os rostos de Anastácia e Ricardo começaram a se desfazer em luz, até desaparecerem completamente. Pela primeira vez, a família sentiu que algo na fazenda havia mudado de verdade, como se uma porta tivesse sido aberta para os mortos partirem em paz. José caiu de joelhos, aliviado, abraçando os filhos e Gorete. Adalberto e Rosa se aproximaram, emocionados,
sabendo que tinham acabado de presenciar algo que nenhuma explicação humana seria capaz de traduzir plenamente. A fazenda, antes tomada por sofrimento, parecia finalmente respirar aliviada. E você que chegou até aqui, conta nos comentários o que faria se estivesse no lugar dessa família. E verifica também se você está inscrito, porque muita gente acompanha os vídeos mas esquece de se inscrever. Ativando as notificações, você fica sabendo sempre que um novo relato pesado como esse for publicado. Compartilhe com alguém que gosta desse tipo de história e vamos continuar trazendo conteúdos que mexem com o que há de mais profundo no mistério.